Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer, para saber como que está a situação dessa empresa. E no módulo de hoje estamos trazendo aqui para vocês a Renova Energia S.A. É uma empresa que infelizmente está aí no processo de recuperação judicial. E claro que mesmo essas empresas que estão no processo de recuperação judicial, há um interesse muito grande dos investidores, até para saber se a empresa vai conseguir se recuperar, como que a empresa está se saindo dentro desse processo de recuperação judicial, para ver se de repente não passa a ser uma grande oportunidade. Mas aí, naturalmente, quando a gente analisa essas empresas, a ideia é o que é? Quando se fala em investimentos em ações, é um investimento de risco. E, para tanto, através das informações, nós temos que tentar minimizar os riscos para, consequentemente, tentar potencializar também os ganhos. E, através dessas informações, é que vamos tomar as decisões mais corretas possível, ou pelo menos as decisões que envolvam o menor risco possível. Razão pela qual, então, diversas empresas em recuperação judicial, elas são abordadas aqui dentro do canal. E a Renova, para a gente saber como que está o andamento do processo de recuperação judicial, se ela vem se recuperando, como que ela está indo, então vamos trazer aqui todos esses números para vocês. Mas antes vamos contar a história, da onde que veio a Renova, como que ela surgiu, quem está junto com a Renova ali. Então vamos contar um pouquinho da sua história. História essa que começa lá no ano de 2001, através de Renato do Amaral Figueiredo e também do Ricardo Lopes Deoneri, que fundam a Renova, justamente com o objetivo de ser uma empresa inovadora na área de energia, com a chamada energia renovável, através de matrizes eólicas, PCHs e também através da energia solar. Mas lá no ano de 2001 a empresa começa com 3 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, lá no interior da Bahia. E ali foi o começo da Renova. Já no ano de 2006, a empresa também partiu para a chamada energia eólica. E aí, inclusive, tendo feito o maior parque, o maior complexo de energia eólica do Brasil, também lá na Bahia. No ano de 2010, a Renova abriu o seu capital, tornou-se uma SA de capital aberto e tem as suas ações negociadas na Bolsa. No ano de 2014, adquiriu mais uma empresa que administrava PCHs, que é a Brasil PCH. E aí, com isso, passou a ter mais 13 PCHs dentro do seu portfólio. Porém, no ano de 2015, a empresa viu fracassado ali um plano que ela tinha de associação com uma empresa norte-americana, Sun Edison. E a partir daí a empresa começou a degringolar, tanto é que na sequência passou a ter diversas dificuldades financeiras e em 2016 e 2016 em diante passou a acumular prejuízos enormes que levaram a empresa a uma situação extremamente delicada, culminando com o ano de 2019, com a entrada com um pedido de recuperação judicial, pedido esse de recuperação judicial, que agora está no processo, a empresa está tentando sair nesse processo de recuperação judicial. E aí, naturalmente, quando ela entra numa situação dessa, é natural que a empresa ela encolha para poder tentar voltar a crescer. Dentro da Renova, nós temos hoje os controladores da Renova, temos a CEMIG e a Light e também a RR Participações, que são hoje os controladores da Renova e que naturalmente estão fazendo todos os esforços para que a empresa possa sair dessa situação e possa almejar voos mais calmos daqui para frente, né, o que vai acalmar um pouquinho quem tem investimentos lá dentro da empresa. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua situação, vamos analisar aqui o balanço de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Renova Energia S.A. que, como a gente já falou, está em processo de recuperação judicial. E para que a gente possa entender um pouquinho dos números da empresa nesses 3 últimos exercícios, então vamos começar aqui pelo ano de 2018. Em primeiro lugar, vindo aqui para o total do ativo, para saber qual é o patrimônio da empresa, o quanto que ela tem de bens e direitos dentro da sua estrutura. Totalizava em 2018 2 bilhões 604 milhões de reais. Em 2019, 2 bilhões 290, permanece estável 2 bilhões 296 em 2020.
E trazendo aqui já para o primeiro trimestre de 2021, nós temos aqui um total do ativo de 2 bilhões 651 milhões de reais. Tá? Então, começando aqui, o ativo circulante, que é o capital de giro da empresa, 1 bilhão 737 milhões de reais, o que representava 66,7% de tudo que a empresa tinha. Porém, abrindo um pouco os números, vendo de perto esses números aqui, vamos observar o seguinte, que em volume de dinheiro em caixa, apenas 28 milhões 707, 8 milhões 210 mil para receber. A empresa não tinha estoque nem outros ativos circulantes, o que ela tinha aqui é um volume alto de outros créditos que, na verdade, são bens destinados à venda. Tá? Então, o ativo circulante, o capital de giro da empresa, dependia justamente de bens destinados à venda para fazer dinheiro para a empresa se sustentar. Já no ano seguinte, com a venda desses bens, então esse valor aqui ele acaba desaparecendo e o volume de dinheiro em caixa diminui ainda mais, vai só para 6 milhões e, consequentemente, o capital de giro fecha em 21 milhões apenas, 21 milhões, o que representava 0,9% de tudo que a empresa tinha. Aí, se você perguntar, tá aí, para onde que foi esse dinheiro dos outros créditos aqui, desses bens destinados à venda? Foi naturalmente para a quitação de dívidas, já que ela está no processo de recuperação judicial. Em 2020, esse capital de giro ele aumenta, vai para 997 milhões de reais, com 43,4%. Aumenta um pouco aqui o volume de dinheiro em caixa, 48 milhões, e volta a ter os outros créditos aqui, que são bens destinados à venda também. Então, quer dizer, a empresa faz a chamada política de desinvestimentos, justamente para poder fazer caixa, para poder quitar as suas dívidas e tentar sair do processo de recuperação judicial. Já para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro aumenta um pouco mais, vai para 1 bilhão 292 milhões, 48,8%, com 393 milhões de reais em dinheiro. Então você veja que desde 2018 a empresa não tinha tanto dinheiro em caixa como tem agora nesse primeiro trimestre de 2021. Tá? Mas naturalmente, tudo isso aqui tem que ser comparado também com a questão das dívidas. As dívidas essas que nós vamos ver aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, e passivos não circulante, dívidas de longo prazo. Então, a empresa tinha no ano de 2018 uma dívida total de 2 bilhões 704 milhões de reais, o que representava 103% de tudo que ela tinha no seu patrimônio. Tá? Então, isso faz com que a dívida, por ser maior do que o ativo da empresa, o patrimônio líquido já era negativo em 99 milhões e a empresa acumulava em 2018 3 bilhões de prejuízos. Né? E é a razão pela qual, naturalmente, que ela entra nesse processo de recuperação judicial. No ano de 2019, o endividamento sobe mais um pouco, vai para 3 bilhões 420, com uma participação de 149% no total do ativo, fazendo com que o PL ficasse mais negativo ainda, o chamado passivo a descoberto, em 1 bilhão 130 milhões e o prejuízo acumulados aqui 4 bilhões de reais. Então observe aqui que a empresa tinha 21 milhões de capital de giro para quitar uma dívida de 2 bilhões 927. No ano anterior tinha 1 bilhão e 700 para quitar 2 bilhões e 100. Então já mostrando como está difícil a situação financeira da empresa. Já para o ano de 2020, no ano de 2020, esse endividamento ele permanece estável em 3 bilhões 404, com uma representatividade de 148% do total do ativo, e a dívida ela é alongada, ela sai aqui, ó, vejo que diminui a dívida de curto prazo e aumenta significativamente a dívida de longo prazo no chamado alongamento da dívida. Então a dívida simplesmente ela foi empurrada lá para o futuro. Então, para tentar dar uma folga financeira para a empresa, para ela poder pelo menos trabalhar. Né? E já no primeiro trimestre, a dívida aumenta mais ainda, vai para 3 bilhões e 42 milhões. Né? Continua, aliás, ela vai para 3 bilhões 779, sendo 3 bilhões e 42 no longo prazo. A dívida continua sendo de longo prazo, tentando diminuir aqui a dívida de curto prazo para dar essa folga financeira. E com isso, o PL da empresa permanece negativo em 1 bilhão 127 milhões de reais, com prejuízos acumulados de 4 bilhões e 24 milhões de reais.
Em termos de resultados, está aqui, ó, ela faturava 709 milhões em 2018, com a recuperação judicial, com toda a crise que ela passou, ela começou, naturalmente, a faturar muito menos, apenas 98 milhões de reais em 2019, 70 milhões de reais em 2020, e nesse primeiro trimestre apenas 22 milhões em um trimestre, né, de janeiro a março, 22 milhões. Então essa queda de faturamento aqui ocorre justamente pelo quê? Por falta de capital de giro para a empresa poder trabalhar, para ela poder se desenvolver. E também ocorre devido ao quê? Devido à venda dos chamados ativos que a gente mostrou lá em cima, que faz com que a capacidade de geração de receita da empresa ela fique cada vez menor. É um processo de encolhimento da empresa e naturalmente ela tem que se adaptar com sua estrutura a um volume de receitas bem menor. E aí, consequentemente, ela tem isso aqui, ó, o custo dos serviços prestados cai de 834 milhões para 66, 46, 18 nos 3 primeiros meses, mas a estrutura da despesa operacional aqui, nesse primeiro ano, ainda ela não foi sentida, de 2018 para 2019, e a partir de 2020, a estrutura da despesa operacional também passou a ser do tamanho da receita, ou talvez ainda um pouquinho acima da capacidade de receita da empresa. E as despesas financeiras também, elas despencam aqui de 534 milhões no primeiro ano, 562 milhões em 2019, aí ela despenca aqui para 2 milhões, 5 milhões nos 3 primeiros meses, né? E assim vai. Então o lucro líquido, quer dizer, lucro líquido não, que é prejuízo, que está entre parênteses, 856 milhões de reais em 2018, 1 bilhão e 14 milhões de reais em 2019, aí ela passa a ter um pequeno lucro em 2020 de 22 milhões, só que nos 3 primeiros meses do ano volta a fechar com prejuízo de 30 milhões de reais. Então vejo como está sendo difícil a vida da Renova Energia, que tem agora a sua receita caindo, né? E aí, consequentemente, ela vai ter que trabalhar como se fosse uma empresa pequena, porque, na verdade, hoje ela é uma empresa pequena, né? Ela tem que se adaptar a essa nova realidade, já que não tem condições de crescimento com a situação financeira, com o endividamento que ela apresenta. Então tem muito trabalho pela frente para que a Renova volte a sonhar com planos mais ambiciosos. No momento, ela tem que primeiro pensar em sobreviver para depois daí pensar em voltar a crescer. Está então mais uma empresa analisada para você, a Renova Energia, que infelizmente está no processo de recuperação judicial, está tentando se erguer e ficamos aqui na torcida, né, para que ela possa superar todas as dificuldades e possa voltar a crescer, até porque o objetivo da empresa é muito interessante na questão da energia renovável. Inclusive, a sugestão dessa empresa veio do Van Silver. Muito obrigado, Van Silver, pela sugestão aí e agradecemos imensamente. E nessa sugestão do Van Silver, até ele questionando se nessa crise que nós vamos ter agora da energia, se não é o momento, claro que seria o momento, mas para isso a empresa ela tem que estar preparada, ela tem que estar estruturada, ela tem que ter recursos para poder aproveitar as oportunidades. Espero que, de repente, com alguma entrada de recurso, algum investidor que entre dentro da Renova, ela tem esses recursos para aproveitar esse momento, porque às vezes a oportunidade surge, mas a empresa não tem condição de aproveitar essas oportunidades. Esperamos que a Renova consiga, de uma maneira ou de outra, aproveitar essa grande oportunidade que vai ter daqui para frente. E caso você queira conhecer outras empresas, entra aqui no nosso canal, tem diversas empresas analisadas, e caso não tenha a empresa que você queira, manda a sugestão, se inscreva no nosso canal, curta aí, dê o like, também ative a sineta de notificações para você ser avisado quando nós estivermos postando outras empresas aqui. E manda sua sugestão que teremos o maior prazer em lhes atender. Afinal de contas, o canal Silas Zegrefer é feito para você. Bons investimentos!